Invocando a proteção de Deus, convido o nobre vereador Antônio Cunha da Silva para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa tarde a todos. Jeremias capítulo 30, versículo de 1 ao 4. Esta é a palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias, a qual dizia: Isto profere o Senhor Deus de Israel, dizendo: Escreve tu em um livro todas as palavras que eu te tenho dito, porque eis aí, vem os dias, diz o Senhor, e farei que voltem os que hão de voltar do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e falo-eis voltar à terra que dei aos seus pais, e a eles o possuirão. Palavra do Senhor. Nesse instante, convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de Bofete. Mirandas margens plácidas, povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela missão, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu pudor espelha essa grandeza, terra tomada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Teu ar exala o perfume do amor, encantas os caminhos no primeiro autor. Teu nome dos lábios se faz rebolar, os teus puros filhos se orgulham em cantar. Canções que elevam teu nome ao ar, saudando esta terra em seu rio a entoar. Tu és a primeira, mais que o dia a despontar. Bofete, terra querida, tu és minha vida, tu és vida brasileira, altiva e altaneira. Teus montes e serras gloriosos anéis, que guardam imponentes teus filhos fiéis, refletem do povo a gran placidez, e chuvas não levam o que há
que se fez. Os pássaros brilham as composições e em nossa alma refletem canções e assim engrandecem todos nossos corações. Bofete, terra querida, tu és minha vida, tu és bem brasileira, altiva e altaneira. Gostaria de cumprimentar e agradecer o comparecimento dos vereadores, funcionários da Câmara, público aqui presente e também os que nos acompanham através da Rádio Bofete FM, site da Câmara, todos que fazem parte da imprensa falada e escrita, nossa boa noite. Obrigado à presença de todos aqui na casa hoje. Convido a primeira secretária Antônia Vieira Pimenta para fazer a chamada nominal dos nobres vereadores. Vereadora Ana Lúcia de Oliveira, Antônia Vieira Pimenta, Antônio Cunha da Silva, Dalton Christian Batista, João Aliberti, Juliano Figueira de Campos, Luiz Antônio Ramos, Nilton Ferreira de Salles e Oswaldo Ângelo Alves. Todos presentes, menos o Juliana Figueira de Campos, certo? O Juliano está em missão oficial fora do município, por isso ele comunicou a falta aí. Após a verificação do comparecimento da maioria absoluta, declara aberta a terceira sessão extraordinária 2018. Neste momento, convido a funcionária Débora Formigoni, do Legislativo Municipal, para fazer a leitura da ordem do dia. Mensagem do veto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, excelentíssimos senhores e senhoras, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Bofete, cumpre comunicar-lhes que, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 47, inciso 4º, do artigo 64, ambos da Lei Orgânica do Município, decido vetar parcialmente o projeto de lei número 11 de 2017, de autoria do Poder Executivo, aprovado conforme autógrafo número 11 de 2018, o qual concede abono especial de Natal no Vale Compra Alimentos em uma única parcela, dispondo ainda sobre a abertura de crédito adicional suplementar para fazer face às despesas e da outras providências. Razões e justificativa do veto. Inconstitucionalidade formal, violação do princípio da separação dos poderes, ofensa ao princípio federativo. O chefe do Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei para a Câmara Municipal com o intuito louvável de conceder um abono de Natal aos honrados servidores e servidoras municipais, valorização que o Executivo atual sempre prezou desde o início de sua administração. No bojo do projeto, encontrava-se a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até o total do superávit financeiro do exercício anterior, grifo nosso, o que deveria ser motivo de aplausos, pois o chefe do Executivo conseguiu, através de uma administração com pulso firme, prova pensando e trabalhando exclusivamente para a população bofetense, e não para uma meia dúzia que sugava e sangrava os cofres públicos, atingir um superávit financeiro jamais visto no município, motivo de elogio, país afora, diante do grave quadro de crise financeira que assola o país. Acontece que a velha politicalha, que ainda não entendeu que o país já sepultou a lei dos bofetenses em 2016,
teima em afrontar a lei orgânica, regimento interno, atropelando o processo legislativo e usurpando poderes, para tentar mostrar a voz rouca e ultrapassada do clientelismo que neste governo teve fim. Pior, não pensa que mais de 400 famílias podem ser prejudicadas além do comércio local, pois o abono de Natal é para ser gasto no comércio local, movimentando a economia e, consequentemente, voltando para os cofres públicos em forma de tributos. Ao mudar o teor do projeto de lei original, a Câmara Municipal de Bofete adentrou na competência do chefe do Executivo, afrontando um dos basilares princípios constitucionais que fundamenta o Estado democrático de direito, qual seja o princípio da separação dos poderes, que está encartado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, em verbis. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A separação de poderes é um princípio jurídico constitucional, ligado ao ordenamento jurídico brasileiro pela sua previsão expressa no artigo 2º e mais adiante no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, ambos da Constituição Federal, onde resta claro que, além de ser princípio constitucional, é também cláusula pétrea, que é adotada por todos os Estados democráticos de direito. Neste caso, qualquer violação que o atinja deve ser tida por inconstitucional. Essa é a lição de Eli Lopes Meireles, acerca do ponto. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas que só ele cabe a envio do projeto à Câmara. Nesta categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, fixação ou aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais, grifo acrescido. Com todo respeito, mas a emenda feita e aprovada pela Câmara de Vereadores de Bofete viola os princípios constitucionais da separação e harmonia dos poderes, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como afronta o próprio interesse público, pois não se vislumbra qualquer justificativa plausível para delimitar e reduzir drasticamente a abertura de um crédito suplementar para o Executivo, o qual possui a obrigação de promover e executar políticas públicas que visam a consecução dos direitos sociais. Cumpre também recordar aqui outro ensinamento do renomado jurista Eli Lopes Meireles. Toda a deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do Prefeito é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos local, Constituição Federal, artigo 2º, o artigo 31, podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. Sobre o tema, cabe transcrever o trecho da obra de José Afonso da Silva. São esses apenas alguns exemplos do mecanismo dos freios e contrapesos, caracterizador da harmonia entre os poderes. Tudo isso demonstra que os trabalhos do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas também do Judiciário, só se desenvolverão o bom termo se esses órgãos se subordinarem ao princípio da harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro, nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que entre eles há de haver consciente colaboração e controle recíproco, que, aliás, integra o mecanismo para evitar as distorções e desmandos. A desarmonia, porém,
se dá sempre que se acrescem atribuições, faculdades, prerrogativas de um detrimento de outro. Destarte quando pretexto de legislar o Poder Legislativo faz emendas a um projeto de autoria do Executivo e de sua competência privativa, viola a harmonia e independência que devem existir entre os poderes. Esta é exatamente a situação verificada nas emendas do Poder Legislativo ao projeto de lei em apreço. Apesar de que não bastasse um legislativo cuja presidência recebe mais de R$ 1,5 milhão e nada aparece e nem esclarece o que deveria dar explicações à população, vem agora a Câmara Municipal fazer emenda prejudicando os servidores municipais e a população bofetense como um todo, pois os nobres edis esquece que não é só um abono de Natal, que necessita de um crédito adicional, suplementar, e sim saúde, educação, estradas, a folha de pagamento, a segunda parcela do 13º, a primeira, a administração atual já pagou em agosto, folha de dezembro dos servidores e encargos. Coisas do legislativo como essa é que tem que ser varrida da política nacional, pois só denigre a imagem do cada vez mais desgastado poder e prejudica sobremaneira a população. Tem tantas coisas importantíssimas no município para cuidar e fazer, mas o Poder Legislativo bofetense, com raríssimas exceções pelo visto, só pensa no próprio umbigo e nos benefícios próprios, em detrimento dos reais interesses da população. Em vez de auxiliar o município e as finanças públicas, fica tentando prejudicar de todas as maneiras uma administração que está sendo exemplo positivo para vários municípios. Mas aqui, alguns edis teimam em não auxiliar e atrapalhar o bom andamento administrativo da municipalidade, prejudicando diretamente a população bofetense. Todo mês, a Prefeitura de Bofete repassa um cheque em branco, quase 150 mil por mês para a presidência da Câmara, e a população não vê nenhuma prestação de contas, nenhum tijolo assentado, nenhuma parede pintada, nenhuma obra feita, nenhuma assistência à população. Dessa forma, o autógrafo número 11 de 2018 não pode ser sancionado da forma como está, vez que, de outra maneira, estar-se-ia legislando sob a égide da ilegalidade e contrário ao interesse público. Vale relembrar a justificativa do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei tão importante para os servidores, e que a Câmara, com a emenda, jogou na ilegalidade e inconstitucionalidade. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei apresentado está diretamente relacionado com a valorização do servidor público municipal. A administração atual demonstra preocupação com aqueles e aquelas que estão à frente da máquina administrativa, dando reais condições para que desenvolvam suas atividades e sejam reconhecidos e valorizados. Desde o início, a atual administração municipal tem feito um esforço hercúleo para equilibrar a receita e despesa, ou seja, as contas públicas. Mesmo com todos os contratempos da economia nacional, a administração municipal conseguiu, às duras penas, manter um equilíbrio nas contas públicas e, com o superávit financeiro do exercício anterior, de 2017, possibilitou apresentar o referido projeto de lei, concedendo um abono especial de Natal no valor de R$ 400 a todos os servidores públicos municipais em efetivo exercício. Além de favorecer diretamente os servidores públicos municipais, também irá aquecer a economia local, o comércio do município de Bofete, o que é de fundamental importância para a economia do município, mostrando que essa administração se preocupa com os servidores municipais, com o comércio local e com a melhora da economia, através da geração de rendas
empregos no município, favorecendo assim toda a população bofetense. Ao injetar recursos na economia local, através da concessão do abono, com certeza fará com que o comércio local se fortaleça e gere mais emprego e renda, pois o Vale Compras é para ser utilizado apenas no comércio local. Na certeza de que os nobres edis da Câmara Municipal de Bofete apoiarão tal projeto de lei e o apreciarão em regime de urgência o que se pede em favor dos servidores públicos municipais e de suas respectivas famílias. Diante do exposto, em razão da contrariedade ao interesse público e do padecimento de vício, de inconstitucionalidade e ilegalidade, decido vetar parcialmente o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, número 11 de 2018, no texto referente aos artigos 2º, 3º e 4º, provenientes da emenda do Poder Legislativo constante do autógrafo número 11.011 de 2018, Prefeitura Municipal de Bofete, Gabinete do Prefeito, em 18 de dezembro de 2018. Doutor Dirceu Antônio Leme de Melo, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico número 27 de 2018. Veto parcial ao autógrafo do Poder Legislativo número 11 de 7 de dezembro de 2018, protocolado sob o número 267 em 18 de dezembro de 2018. Emenda ao projeto de lei concede abono especial de Natal no Vale Compra Alimentos em uma única parcela, dispondo ainda sobre abertura de crédito adicional suplementar para fazer face às despesas e da outras providências. O chefe do Executivo Municipal, escorado no parágrafo 1º do artigo 47, inciso 4º do artigo 64 da Lei Orgânica do Município de Bofete, encaminha veto parcial ao autógrafo do projeto de lei número 11 de 2018, de sua iniciativa, aprovado por unanimidade por essa Casa Legislativa, com emenda substitutiva. Sustenta, em apertadíssima síntese, violação ao princípio da separação dos poderes, sustentada na emenda substitutiva do Poder Legislativo ao projeto de lei de sua iniciativa exclusiva. É a síntese necessária. A emenda substitutiva apresentada pelos vereadores, diversamente do sustentado pelo alcaide, é legal e constitucional, a uma porque está entre as atribuições e prerrogativas do Poder Legislativo, não podendo prosperar a alegada afronta ao princípio da separação dos poderes. As duas, porque objetivamente teve o escopo de adequar o projeto apresentado pelo autor, já que o mesmo na sua originalidade possuía matéria estranha ao objeto proposto. No que se refere à legalidade e constitucionalidade da emenda substitutiva, o inciso 2º do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal é claro ao prescrever como atribuição da Câmara Municipal. Artigo 33. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, segundo, votar o orçamento anual e plurianual de investimento, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais. Nos termos do regimento interno, conforme parágrafo 1º do artigo 2º, estão entre as funções da Câmara. Artigo 2º. A Câmara tem função legislativa, atribuições para fiscalizar e assessorar o Executivo e competência para organizar, fiscalizar e dirigir os serviços internos. Parágrafo 1º. A função legislativa consiste em deliberar por meio de emendas à Lei Orgânica do Município, leis, decreto legislativo e resoluções sobre todas as matérias de competência do município, respeitadas as reservas constitucionais da União e do Estado. A lei apenas restringe essa prerrogativa de apresentar emendas às proposições de iniciativas do prefeito quando a emenda se traduza em aumento de despesa prevista, o que no caso concreto não ocorreu.
Conforme inteligência do parágrafo 1º do artigo 163 do Regimento Interno e das previsões constitucionais, o artigo 163 é de competência privativa do prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre. Parágrafo 1º. Nos projetos de iniciativa do prefeito não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista. No que se refere à técnica legislativa, vale aqui trazer o texto da Lei Complementar Federal, número 95 de 98, que dispõe sobre as normas para a elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, segundo o artigo 7º. Artigo 7º. O primeiro artigo do texto indicará o objeto de lei e o respectivo âmbito de aplicação, observado as seguintes princípios. Primeiro, executadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto. Segundo, a lei não conterá matéria estranha a seu objeto, ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Não bastasse a desconformidade com a matéria legislativa, o projeto original feriu patentemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 4.320 de 64, que trata da elaboração e controle dos orçamentos públicos, e a Constituição Federal. Inconstitucional estaria a matéria se os nobres edis apreciassem e aprovassem a forma como apresentada pelo Poder Executivo, pois que os regramentos acima mencionados impedem a aprovação de crédito orçamentário ou sua alteração com finalidade imprecisa. Nos termos da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, resta expresso no parágrafo 1º e 2º do artigo 1º que, artigo 1º, esta lei complementar estabelece norma de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2º do título 6º da Constituição. Parágrafo 1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia da receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação da receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2º. As disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios a perseguir a responsabilidade na gestão fiscal pela lei. Na administração pública, depende do respeito aos instrumentos de transparência de gestão fiscal. E, segundo o artigo 48 do mesmo diploma legal, depende da ampla divulgação dos planos, orçamentos e diretrizes, se isso é necessário ao macro, que seria todo o orçamento. Também é necessário ao micro, que são alterações do orçamento. Aliás, o controle da execução orçamentária é tema perseguido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e objeto de inúmeras condenações de gestores públicos, que alteram e quase toda sua totalidade os programas orçamentários inicialmente previstos. Não se pode olvidar que a Lei de Orçamento Anual de 2018 já autoriza o alcaide a abrir créditos adicionais até o limite de 20% do orçamento da despesa e mais. Esse percentual é bem superior ao indicado pelas orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por todo o exposto, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da emenda substitutiva do Poder Legislativo constante do autógrafo do projeto número 11 de 2018. Ao contrário, antijurídico, ilegal e irresponsável na forma, na gestão fiscal e orçamentária seria aprovar a matéria da forma como proposta pelo autor. Ressalva-se que o plenário é soberano para apreciar e votar a presente proposição. É o que penso. Bofete,
19 de dezembro de 2018, doutora Silvia Risse, procuradora jurídica. Portanto, levando em consideração o veto parcial ao autógrafo número 11, de 14 de dezembro de 2018, encaminhado pelo Executivo Municipal através do ofício número 184/2018, acompanhado da convocação e da exposição de motivos contidas no ofício número 185/2018, solicito autorização do plenário para que haja dispensa das formalidades regimentais, visando a maior celeridade possível na tramitação e apreciação da matéria. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Aprovado por unanimidade. Neste momento, respeitando o artigo 126 do Regimento Interno, coloco em discussão a matéria da ordem do dia, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Antônio Cunha da Silva, o Toninho da Baronesa. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste, Rádio Bofete FM, Jornal Informativo, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, eu estava lendo ali, inclusive, o que nos passou e mandou o prefeito. Pelo que ele diz, a Câmara não serve para nada. Até diz algumas coisas ali que nós fazemos um trabalho pensando em benefício próprio. Não foi isso que nós vimos, inclusive, tem visto esses edis aqui em todos esses 2 anos que nós trabalhamos. A prova disso foi uma presidência da Câmara unânime, jamais vista em Bofete. Então, quando a gente comenta e se fala pelas ruas da cidade, é que, na verdade, esses vereadores estão fazendo história. E se for para nós virmos aqui para ficar dizendo amém, eu acho que não terá sentido nenhum. Eu já falei por algumas vezes, eu estou aqui, não foi pelo voto do prefeito. Eu estou aqui, foi pelo voto da população. E é por essa população que nós temos que trabalhar. Caso contrário, eu tenho que pegar o boné e cascar fora. Eu acredito que todos nós que trabalhamos, legislamos aqui, é pelo povo. E quando ele disse aqui que não sabe o que o presidente fez com R$1,5 milhão de reais, deixa a gente cada vez mais triste, porque fica parecendo que não tem despesa, fica parecendo que a Câmara não tem funcionário, fica parecendo que a Câmara, na verdade, só tem o presidente. E nós vimos um presidente trabalhar direitinho, junto com esses vereadores. E por isso, eu não posso, de maneira nenhuma, acreditar que um homem tão inteligente como o nosso prefeito está com essas dúvidas na cabeça. Porque a gestão passada deixou 4 milhões. E nós não tem dúvida nenhuma do que foi feito com o dinheiro. Enquanto os nossos funcionários nem aumento ganharam, a nossa frota de trabalho sucateada,
e a coisa cada vez pior. Agora, o parecer jurídico, eu não sou, senhor presidente, advogado. Eu fui eleito vereador, eu tenho simplesmente o ensino médio completo, graças a Deus. Eu agradeço isso à própria Bofete e o meu interesse pessoal. Esse é o interesse de aprender, sabe, João? De ter conhecimento. E o que eu estou falando aqui, quem está me ouvindo, eu quero dizer que a cada dia eu aprendo um pouquinho mais. Até com o próprio prefeito errando, nós estamos aprendendo. O parecer jurídico diz aqui, a emenda substitutiva do artigo 47. O Poder Legislativo é legal. E eu preciso, e tenho que acreditar no nosso poder jurídico. Eu não posso acreditar só no que vem de lá do prefeito, porque ele não é um Deus. Eu sei que ele é um homem inteligente. Mas pelo que ele disse aqui, até o nosso jurídico está complicado. Objetivamente, a legalidade do artigo 33 da lei orgânica está correta. E é por isso que eu, na função de legislativo e fiscalizar, delibero por meio de emenda do que é constitucional. E se for para dizer amém, eu digo não. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Dalton Cristian Batista, o Dalton Carteiro. Uma boa noite a todos. Novamente aqui nessa tribuna, nós achamos que os trabalhos já estavam encerrados, né, desse ano. Convocado uma sessão extraordinária para que nós pudéssemos apreciar esse veto, né, o veto do projeto de lei aí referente ao abono aos funcionários públicos. E como já se era esperado esse veto aí, né, ele não causa nenhuma surpresa, né? Pois tanto os vereadores como os funcionários públicos e principalmente toda a população de Bofete aí já percebeu a forma que o atual prefeito ele governa, né? E nesse parecer, como foi lido, ele alega a violação de competências, de não respeitar a separação de poderes na emenda proposta pelos vereadores e votadas na última sessão extraordinária. Porém, como o Toninho frisou aqui, o parecer jurídico deixa bem claro que é a nossa competência, sim, nesse caso, estamos em nossa competência, já que o projeto original que foi apresentado por ele aqui tinha matéria estranha ao seu objeto. Né? O projeto do prefeito que ele colocou aqui nessa Casa de Leis, ele feriu diretamente a lei de responsabilidade fiscal, e que é uma lei federal de 4.320, que trata da elaboração e controle do orçamento público. Então, não só na prática ele desrespeita o orçamento público dos cidadãos bofetenses, mas também dentro das leis ele também desrespeita fazendo esta lei. Por isso que foi necessário a Casa de Vereadores entrar com essa emenda, porque da forma que estava o projeto, espúrio, sem nenhuma técnica legislativa, nós teríamos que reprovar o projeto. Porém, para não prejudicar os servidores, para os servidores não ficar sem o seu abono de Natal, que tanto vai fazer bem para essas famílias, que nós decidimos encontrar uma maneira de fazer uma emenda dentro da legalidade para aprovar esse crédito especial suplementar para o abono, no fim que acabou sendo vetado, e hoje a gente veio aqui para estar vindo nessa tribuna para estar apreciando esse veto. Porém, então, essa forma aí que o atual prefeito governa aí, ele é muito bom nas estratégias, inteligente para conseguir o que quer. Todos nós já percebemos isso, né? E ele já percebeu que ele consegue intimidar aí boa parte dos funcionários públicos com seus demandos e usa alguns cargos de comissão, usa alguns funcionários efetivos também para determinar um comportamento omisso dos servidores.
né, na base do medo e da pressão. E contra os vereadores, fica usando essas armadilhas jurídicas aí, na tentativa de confundir alguns dos vereadores, confundir a população, trazer esse descaso, né, esse descrédito para a Casa Legislativa aqui e colocar os funcionários públicos contra a Casa Legislativa. Porém, se a gente se olhar na história, esses grandes líderes, ditadores da história, que faziam e agiam desses modos operantes assim, a primeira coisa que eles faziam era repreender a verdade do povo e a comunicação do povo, né, para poder ter o controle. E é só isso que essa gestão vem fazendo tudo certinho para fazer um regime totalitário aqui. Só que a única coisa que a gente percebe que não consegue fazer é exatamente isso, parar com a comunicação. Hoje em dia isso é impossível, por causa das redes sociais, as pessoas têm livre acesso para conversar, né? Então a gente hoje tem um diálogo aberto com a população, com os servidores públicos, e eles sabem o que realmente está acontecendo. Claro que tem alguns que enxergam apenas o que quer. Tem algumas pessoas que só querem criticar, querem enxergar apenas aquilo que quer e não aceitam a verdade, tapam os olhos para a verdade. Mas as pessoas que têm um pingo de bom senso conseguem olhar para o cenário que foi construído nesses 2 anos com essa atual gestão e entendem o que está acontecendo na nossa cidade hoje. É claro que tem alguns funcionários aí que podem até fingir, né, junto aí com o atual prefeito, quando estão perto dele, né, com cumprimentos, abraços, algumas curtidas lá no Face. Porém, a verdade é que todos, até mesmo os mais chegados, até mesmo alguns cargos de comissão que estão lá, infelizmente, porque precisam trabalhar, precisam ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, as suas famílias, quando eles estão no privado, aí em algumas conversas, eles também revelam essa repulsa desses modos operantes aí, que esse líder vem operando, se é que nós podemos chamar de líder aqui na nossa cidade. Então, a cada situação como essa que nós estamos vivendo agora, desse projeto, né, como exemplo, fica mais claro que a intenção primária nunca foi dar os R$400 aos funcionários, né? No primeiro projeto que veio totalmente desrespeitando o orçamento público, que foi lá na rádio falando dos R$400, falou no Face, fez um vídeo bonito, não era a intenção os R$400, era somente causar um auê entre os funcionários para fazer uma pressão no legislativo. Porém, o que estava no projeto era a intenção do crédito desse superávit, que queria que nós aprovássemos. Porque a prefeitura, justamente pelo descaso que foi feito com essas festividades irracionais e os gastos irracionais, é que se chegou nesse ponto da prefeitura não ter dotação orçamentária e ele, que diz não precisar de vereadores, tem que mandar um projeto aqui pedindo para os vereadores aprovarem um crédito extra para ele. Então a intenção nunca foi esses R$400, e sim a liberação desse superávit que passa de 2 milhões, para quê? Para poder efetivar tudo isso que a gente está vendo em praça pública, né? Então, se a causa de não dar o abono aos funcionários é a posição que os vereadores tiveram diante do projeto, como que para fazer a festa e propagar a festa tem? A festa nós não aprovamos no projeto. Nós não liberamos a verba para o projeto. Então, como que para dar os R$400, que dá em torno de R$200 mil para os funcionários, a culpa é do projeto que os vereadores mexeram na emenda, e para fazer as festas que vai passar de R$500 mil, isso pode fazer. Então, não tem justificativa plausível para isso, né? É isso que a gente quer deixar claro aqui na tribuna, é isso que a gente quer deixar transparecer para o funcionalismo público e para os cidadãos. Por exemplo, né, a gente está vendo tudo isso que está acontecendo aí. Foi pagar os R$400 aos funcionários aí. Diz também que é para esquentar o comércio local. Não está nem aí para o comércio local. A gente pode ver que todas essas festas que está tendo na nossa cidade, a praça da alimentação, quem leva o dinheiro da nossa população são pessoas de fora, pessoas que nunca pagam impostos na nossa cidade aqui. Então, eu me sinto na responsabilidade de continuar essa minha fiscalização que iniciei desde o começo do meu mandato, contra todas as ações irracionais e ilegais dessa gestão. Eu tenho, não porque tenho raivinha do prefeito, como foi dito por alguns nas redes sociais, não, mas porque eu tenho responsabilidade para aquilo que eu fui eleito, coisa que está faltando no Poder Executivo, mas sim porque vejo também de perto
o estrago que tudo isso vem fazendo e causando na nossa cidade, o quanto dinheiro está indo para o bolso aí de algumas empresas que são escolhidas a dedos, com cartas marcadas para vir prestar serviço, armar estrutura aqui, né, num esquema muito bem elaborado para levar o dinheiro nosso daqui. Então é isso que me causa repulsa de tudo isso que está acontecendo aos olhos de todo mundo, e alguns aplaudindo, e alguns achando que tudo isso é bom para a nossa cidade, que tem que ter festa mesmo. Enquanto muitos dos nossos cidadãos estão enfurnados aí em locais da zona rural, que não conseguem ter o transporte digno, uma escola digna, uma saúde digna, estrada digna para andar. E aqui mesmo na nossa cidade a gente está vendo quantas misérias e feridas que toda essa irresponsabilidade fiscal e orçamentária dessa gestão vem causando para as nossas famílias, levando, superfaturando todos esses serviços, superfaturando com o dinheiro das famílias de Bofete, dinheiro do nosso IPTU, dinheiro do nosso IPVA, dinheiro das nossas taxas que sai do bolso de cada um de vocês, que é de Bofete, que trabalha o dia inteiro para pagar os impostos aqui. Então, por exemplo, a licitação do material didático dos alunos para as férias, que ele inventou em comprar aí. A licitação foi hoje, 9 horas da manhã na prefeitura, foi aberto os envelopes. Porém, na formatura que teve semana passada, ele já estava com todos esses materiais exibindo. Peraí, mas então a empresa já tinha impresso, já sabia qual seria o material. Então, hoje, por que teve licitação hoje? Já sabia qual empresa ia, já tinha tudo certinho já. Então não precisava ter licitação. É dessa forma que está ocorrendo os processos administrativos na nossa cidade, tudo com carta marcada, né? Então é isso que revolta a gente, é isso que é um dinheiro do Fundeb que vai sair, né, para pagar essas apostilas que não tem necessidade. Infelizmente a gente vê os nossos alunos saindo no último dia de aula, rasgando apostila, rasgando livros. A gente vê nas ruas aí um monte de folha de caderno jogado aí. Para que dar um livro didático para leitura para as férias? Se tinha uma outra forma da gente trabalhar os alunos e incentivar eles para a leitura, mas não para pegar, fazer uma licitação somente para pôr o dinheiro numa empresa com carta marcada, que vai saber a qualidade desse material e o valor desse material somente para o dinheiro sair para alguma nota, né? Sendo que esse dinheiro do Fundeb poderia ser dividido entre os professores, que incentivaria esses professores a fazer um trabalho melhor a partir do ano que vem. Então, esse material aí dos alunos iriam receber. Então, é isso aí que a gente acaba percebendo, então, aí que todas essas ações, por mais boas e produtivas que parecem ao vir dessa gestão, sempre virá junto um ganho particular, seja financeiro ou seja por maldade mesmo. Então, esse veto, ele eu sou contra esse veto. Sou contra porque já foi mostrado juridicamente que é constitucional e legal o que nós fizemos, e o abono especial suplementar para pagar os servidores vai continuar aberto na prefeitura. Os cofres da prefeitura, com autorização legislativa, está aberto para pagar R$ 400 no Vale Cartão a todos os funcionários públicos. Não paga se não quiser, porque hoje, se depender de mim, a gente derruba esse veto. Agora, para fazer todas esse cenário e esse circo que está sendo montado na nossa cidade, isso a Casa Legislativa não aprovou. E se o dinheiro sair dos cofres para pagar tudo aquilo que está no cartaz, vai ser um baita de um crime de responsabilidade fiscal, mas isso já é comum vindo dessa gestão. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador João Aliberti. Senhor presidente, nobres colegas, povo que nos assiste aqui. Hoje a rádio acho que não está funcionando, né? Tá também? Hoje? Está passando na rádio hoje? Tá. Com muita tristeza que voltamos aqui hoje. Não é porque é recesso, fosse um projeto de fundamento, mas sem fundamento. A nossa emenda que ele declara inconstitucional, uma emenda para tirar meio que travar ele um pouquinho, porque ele está gastando muito. Mas eu vou falar o seguinte, nós vereadores, se ele quiser fazer um negócio corretamente, que precisar de verba
para qualquer setor da prefeitura, saúde, educação, qualquer coisa. Eles mandando um projeto específico, explicando tudo o que vai necessitar, que nós vamos fazer o extraordinário de novo e aprovamos a verba. Não há necessidade de pôr os funcionários junto com um projeto polêmico desse. Certo? Agora ele dá R$400 para os funcionários e pede 2.600.000 para gastar em festas. Eu não sou contra a festa. Só que é o seguinte, a nossa situação hoje no Brasil está difícil. Falta tudo em bufete. Agora, fazer festa, ele vai... Entendeu? Eu pediria para os funcionários da prefeitura prestar atenção em tudo que for falado por ele, não é verídico. Tem que prestar atenção no que é dito por ele. Porque eles querem jogar os vereadores que vai brecar esses R$400. Esses 400 que o Dalto fez uma exposição muito boa, expôs muito bem, que está liberado os R$400 para cada funcionário. Não tem nada que impeça ele pagar o funcionário, está liberado. O que nós vamos vetar aqui, é derrubar o veto dele, é da liberação das verbas que ele quer que libere, em qualquer maneira. Então, eu pediria para todos os funcionários prestar atenção nessa rede social, do que ele consta na rede social, que nada é verídico. Ele inverte a situação. Ele quer se beneficiar com alguma coisa para prejudicar os vereadores. Ele joga contra os vereadores para se beneficiar, para se auto-beneficiar. Entendeu? Agora é o seguinte, esses R$400 está aprovado, nós aprovamos aquele dia, agora nós vamos derrubar o veto, não dos R$400. O veto vai ser da suplementação de verba dele, certo? Mas esse significa o quê? Suplementação de verba, se ele tiver necessidade e provar que é necessidade, que se tiver, vai precisar ter, para saúde, para educação, para qualquer coisa, se for, manda projeto para nós vamos analisar e se for provar, nós vamos provar. Com certeza absoluta. Quantos são extraordinários eles quiserem necessitar fazer, nós fazemos. Certo? Agora, não misturar uma coisa com a outra. Se vai sempre específico. Para a saúde, vai específico para a saúde. Para causa disso, precisa disso. Vai ficar o valor. Porque se ele pedir suplementação de verba, ele vai ter o valor em mão já. Do que ele vai comprar, do que ele precisa comprar. Entendeu? Então, como o Dalto falou, foi bem exposto por ele, a justificativa nossa jurídica aqui foi ótima. Então, eu sou contra o veto. Com a palavra o vereador Nilton Ferreira de Sales. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, a rádio que está transmitindo, redes sociais e funcionário dessa casa que nos auxilia no trabalho. Apesar do senhor prefeito ter procurado nomenclaturar o veto, coisa que ele sabe fazer muito bem, mas ele foi infeliz em alguns pontos aqui que eu procurei relacionar. Primeiro que nós tivemos muita cautela para poder não prejudicar os funcionários. As irregularidades do projeto eram tamanho que a gente procurou, o jurídico procurou não prejudicar. Fizesse de uma maneira que ele pode fazer o repasse dos R$400. Esse foi um ponto. Segundo, quando ele coloca aqui, com muita infelicidade, ele cita a gestão anterior. Foi o êxito da gestão anterior que elegeu ele prefeito. Foi o êxito da administração do Torão que colocou ele prefeito. Ele sabe disso. Apesar de ser um bofetense, era desconhecido no município extenso, município novo, com muita gente nova que sequer o conhecia. Eu sou testemunha disso, eu o levei em diversos pontos. Então, vamos, às vezes, se ater e se ter muito cauteloso quando falamos da gestão passada. A gestão passada pregou uma filosofia nunca pregada, a filosofia de unidade, que nós fizemos aqui nessa casa. Eu lembro que eu procurei o jornal informativo para levar o nome do senhor prefeito, onde ele pregava a unidade. A gente admirava, inclusive, a inteligência dele e a extensão da relação dele, que até quando eu falei, vamos procurar mostrar para a imprensa local,
essa sua vontade de unir a política e acabar com a política do bombom e do mal que estabelece em muitos municípios pequenos. Então é um ponto que ele não deveria se tocar, era na gestão anterior, e que, inclusive, esse superávit foi os 4 milhões que o Torão anunciou na praça. Esse superávit que a administração pegou foram 4 milhões que o Torão anunciou na praça. E a resposta verdadeira disso é porque a gestão, as máquinas estão sucateadas, os prédios da prefeitura estão sucateados. Isso é lamentável. Ninguém veio aqui, nós não estamos querendo acirrar ainda mais a discussão, a relação com o senhor prefeito, não. É porque, infelizmente, está acontecendo isso. Ele está acirrando, ele está nos cutucando, nos provocando. Quando ele cita aqui o princípio da separação dos poderes, nós não estamos violando nenhum princípio, ao contrário, houve uma quebra de relação profunda. Foi uma quebra de relação profunda, uma desconfiança imensa entre os dois poderes aqui, e que ele tem função também de restabelecer. Não somos nós, não. Não é só a Câmara que tem que restabelecer a confiança. Ele precisa de fazer esforço, inteligência e sabedoria que ele tem de restabelecer essa confiança. Porque uma quebra de confiança, quando ela se dá, para retomar, é um sacrifício, é muito grande, e quebrou a confiança, nós não confiamos mais. Qualquer papel que chega aqui da prefeitura, a gente já fica com o pé atrás, porque a gente acha que já vem essas chamadas, esses improvisos. Então isso é lamentável. E quando ele disse, ele foi mais infeliz, quando ele disse que o país sepultou a velha politicagem. Senhor prefeito, o país ressuscitou uma nova política, onde o senhor Onyx Lorenzoni, condenado, réu confesso, dizendo que roubou o Caixa 2, e está lá no governo, lá e simplesmente pediu perdão a Deus. Será que é essa nova política, aquela que roubar e basta pedir perdão a Deus? Então não vem a nova política que está por vir, é a política onde o presidente eleito tem coragem de pegar a nossa Constituição Federal, o artigo que diz respeito ao direito do trabalhador e fala que ele tem que aproximar da informalidade. É essa a política que está por vir e, portanto, trabalhadores da prefeitura, olha bem o que é que está por vir por nós. O nosso presidente pega o artigo da Constituição Federal que diz respeito ao direito do trabalhador, que é o 10ª garantia do 13º de férias, e diz que tem que aproximar da informalidade. Que tem que ser bico, tem que ficar... será que ele está pensando no aposento, no futuro do trabalhador? Então é essa política, ele foi muito infeliz quando ele falou que sepultou a velha política, resgatou uma política incógnita, uma política que você não sabe, que nem confia e não sabe o que vai acontecer, que é mais triste para uma nação. Outra coisa, a Lei Complementar 101 de 2002, ela reforça essa ação nossa aqui, ela reforça que nós devemos sim fiscalizar. Não pode o município gastar mais do que recebe, do que arrecada, mas isso aí não é só o município, não. Isso é o princípio da economia de dentro do lado de cada um de nós. Se nós gastarmos mais do que nós ganhamos, vai chegar no fim que nós vamos ter que ficar pedindo empréstimo, sei lá, as contas não fecham. E o que não está fechando aqui é essa situação. Então a gente sabe que houve um exagero sim de tornar-se top uma cidade, que o orçamento está encravado ainda, nós estamos com o orçamento encravado, a gente vem aqui e com muita humildade disse, olha, os setores que precisam de alavancar o orçamento, eles estão paralisados, estão adormecidos. Citamos aqui, a gestão passada fez um workshop da areia, que é um setor que pode alavancar o orçamento, pode levar o nosso orçamento até... nós chegamos até a viabilizar 40%, ou melhor, 30% do que se arrecada hoje. Eu cito aqui o multissetor fundiário, que é a especialidade dele. O setor fundiário é a especialidade dele, ele prometeu que ia aumentar. Então são essas questões que deixam a gente triste. E a gente tem sim, nós temos sim que externar essa situação, porque está havendo maldade nas redes sociais de querer jogar a sociedade contra a Câmara Municipal. Nós só legislamos, e nós legislamos baseado em princípios legais. Então, isso que precisa de ver é o seguinte, eu fiz o desafio 2019, está aí, nós temos 40 casas paradas aí, que aquilo ali alavanca o setor de construção civil.
Então, quando você mobiliza o setor da construção civil, você entrega o pedreiro, você vende o cimento, você vende o cal, a pintura, enfim. É isso que precisa de fazer um município crescer. Não pode fazer um município crescer com merchandising, não dá para você fazer o município crescer com propaganda. Isso é em vão. Isso aí resulta nisso aqui, ó. Chega no fim do ano, não fecha as contas, não fecha o orçamento. E a gente, lamentavelmente, tem que se dar com a situação quando a gente sabe que tem caminhos a seguir. Se não tivesse caminhos a seguir, como diz o nobre vereador Toninho, a gente pegava o bonezinho da gente e não valia nem a pena estar legislando, mas você tem caminho a seguir. Nós temos nossas conversas aqui, apesar de ter muita emoção, mas tem muita proposta. São coisas propositivas. Não adianta ficar iludindo os funcionários. Eu fui um defensor do trabalhador e eu disse o seguinte: a minha vida toda foi defendendo o trabalhador, sou classista, como ele disse que foi. Eu sou um classista, fui um trabalhador que passei a minha vida toda defendendo o trabalhador. Talvez seja por isso que eu sou mal entendido por algumas pessoas. É porque é na defesa do trabalhador. A única coisa que nós temos para poder vender é a nossa mão de obra. E quando ela não é valorizada, o que é que nós podemos fazer? Se ele quiser valorizar o trabalhador, vamos discutir o Estatuto do Servidor Público em 2019, que vai resolver sim. Vamos discutir um plano de carreira para os trabalhadores do município, inclusive para os professores, para o lixeiro. Vamos discutir, que já está em prática, já tem estudo meio andado, que é a discussão da reciclagem do lixo. Que você sacrifica menos o lixeiro, põe ele menos para trabalhar e tal, vamos discutir um plano de carreira para ele. Vamos discutir essa situação. Então fica difícil agora chegar no fim do ano e a gente deparar com uma situação constrangedora. Talvez ele use até o palco lá da cidade, que foi dito aqui, festas, que eu não sou contra a festa, ao contrário, adoro, mas a gente faz festa de acordo com o nosso bolso, com a nossa situação. E talvez ele vá usar o palco da festa para poder tentar jogar a multidão contra a gente. Mas eu tenho certeza absoluta que o trabalho que a gente faz, esse trabalho de base que nós aprendemos a fazer, que é a força que nós temos, nós vamos de trabalhador em trabalhador conversando sobre essa situação que está sendo posta aqui. E para ele ganhar confiança, nós estamos abertos. Nós mostramos aqui uma unidade aqui nessa casa, na escolha, que nunca teve na escolha do presidente. É para mostrar para a comunidade, a população, essa unidade nós queremos governar para o município. Essa casa hoje, ela pode se considerar uma casa municipalizada mesmo, governando para o município que precisa de diálogo, precisa ele chamar a gente para diálogo. E nós, senhor prefeito, estamos abertos sim, apesar da situação acirrada, mas nós sabemos, vamos conversar com todo o respeito. Até as coisas que você acha que nós não entendemos, nós podemos entender sim e ajudar a viabilizar. Uma boa noite, mais uma vez, um Feliz Natal para todos os moradores de Bofete. Muito bem, nobre colega Newton Salles. Com a palavra o vereador Oswaldo Ângelo Alves. Oswaldo do Baiano. Senhor presidente, nobres colegas, amigo que nos assiste, né, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, discutindo aí sobre um projeto, né, que vai beneficiar aí os funcionários públicos. Como foi dito aqui por vários colegas, né, bem explanado, enfim, explicando a situação dos projetos, né, a situação do município, né, envolvendo aí os trabalhadores. A gente também preocupado. A gente vem a essa tribuna, vou procurar ser meio breve em relação a explicar o que aconteceu. O prefeito mandou essa casa de lei, né, o projeto do abono natalino aos funcionários, e junto, né, com esse projeto estava a suplementação de verba para o município, aí, chegando perto aí de 2.600.000 reais. Era muito difícil para a população aceitar a gente aprovar os R$400 junto com uma suplementação num valor no final do ano, sabendo já, vamos supor, hoje é dia 19, daqui 11, 12 dias, já tem a suplementação do orçamento de 2019. Então é muito dinheiro para o final de ano, uma liberação em tão pouco tempo
é uma quantidade dessa de 2 milhões e pouco. Então essa é a preocupação dessa Casa de Leis, mas mais a preocupação ainda foi com o funcionário, de a gente achar uma maneira de autorizar o abono ao funcionário e junto com esse abono dar condições do prefeito pagar esse abono. Então essa foi a preocupação dos vereadores, junto com os funcionários dessa casa, né, junto com o setor jurídico dessa casa, em não prejudicar ninguém. Então a gente tomou a atitude de fazer a emenda ela, que nós preocupamos em adequar aquele projeto, né, com a liberação dos R$400, que é o abono natalino, e junto com o abono, a suplementação de verba para cobrir essa despesa, entendeu, do abono. Então essa foi a nossa preocupação, né, e deixamos bem claro, como foi dito aqui para os vereadores, que a gente não está tentando prejudicar o prefeito em nada, a administração em nada, entendeu? A população em nada. Assim que o prefeito ver a necessidade de algum setor aqui no final do ano, que necessita mesmo de alguma suplementação de verba, essa casa está aqui para se reunir e discutir e ver, de fato, se precisa mesmo essa suplementação. Porque a suplementação, para explicar para vocês, não é recurso. Recurso a prefeitura pode ter, é autorização para gastar. Então, se existe, de fato, algum setor que necessita dessa suplementação, principalmente da saúde, da educação, a gente está aqui para ser discutido, né, para se discutir. E pede ao prefeito que ainda há tempo, mande esse projeto, mas especificando, né, aonde vai ser colocado esse recurso, o valor desse recurso. É esse, entendeu, a preocupação dessa Casa de Lei. Então, a gente está aqui, né, preocupado sim, mas tenha certeza, funcionário, e ponha nas suas cabeças e durma tranquilo. O que essa Casa de Leis fez foi tudo dentro da lei, com possibilidade de vocês terem os R$400 e o prefeito com condições de pagar os R$400. Então essa foi a nossa preocupação e hoje, se o prefeito mandou esse veto, né, pedindo para que nós acompanhemos o veto, nós não podemos. Nós somos contra o veto e vamos manter os R$400 e a autorização, né, orçamentária para que o prefeito pague esses R$400. Então é essa a nossa preocupação, é essa a posição desse vereador, tenho certeza que é de toda dessa Casa de Lei. Do mais, senhor presidente, eu quero pedir aqui, até quebrando, né, um pouco aqui a situação da Câmara, mas eu não podia deixar aqui desejar um feliz aniversário à minha filha, né, a doutora Thaís, que hoje ela está completando aí mais um ano de vida, e a gente está aqui trabalhando, mas ela, né, vai ter a festinha dela de alguma forma. Então a gente pede a Deus que ilumine a ela e no nome dela quero parabenizar aí todos os aniversariantes do mês de dezembro e desejar a toda a população de Bofete, mais uma vez, um feliz Natal e um próximo Ano Novo. Deus abençoe a todos. Essas foram as palavras aí do nosso presidente eleito aí para o biênio 2019-2020, Oswaldo do Baiano. Com a palavra a vereadora Ana Lúcia de Oliveira. Boa noite a todos os presentes e ouvintes da rádio. Quero começar pedindo para o senhor prefeito que vamos pensar com carinho nesses funcionários que tanto precisa. Vamos dar o abono dos R$400 que ele mesmo propôs a dar. E mais os 250 que a Câmara está repassando. São 300 que já receberam no cartão, com mais 650 que eles podem ganhar. Porque o salário deles já são tão pouco. Então vamos pensar com carinho, vamos ter coerência e vamos dar sim esse abono, prefeito. E também gostaria, prefeito, que você mudasse, eu vou falar de novo, vamos mudar o horário do lixo. Cada vez que os lixeiros passam correndo com esse sol que está... Não pode falar sobre isso? Achei que não podia. Com o sol que está... Não pode, gente, que absurdo. Eles ganham tão pouco. Ou vamos melhorar o salário deles. Na hora que eles se aposentarem, saírem da prefeitura, não dá o dinheiro para o remédio que gasta. Com problema na perna, de enfrentar esse sol.
Então vamos pensar com carinho, vamos dar um plano de carreira para o funcionário público, vamos fazer o plano de carreira que o prefeito Torão, do ex-prefeito Torão deixou dos professores. Vamos fazer o plano de carreira dos nossos funcionários públicos. Vamos ajudar ele, prefeito. Boa noite a todos. Com a palavra a vereadora Antônia Vieira Pimenta Rai. Boa noite a todos presentes. Eu gostaria de falar poucas palavras, porque todos meus colegas já falaram tudo o que tinha que ser falado, né? Falaram correto, explicaram toda a nossa situação, e eu só tenho a lamentar, porque em pleno Natal, né, a gente não deveríamos estar envolvidos no espírito natalino, né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu sempre julguei, apesar de não ter sido candidata com o senhor prefeito, eu sempre julguei que ele seria um bom prefeito para Bofete. Eu torci por isso. Mesmo não estando com ele, não fazendo campanha, mas quando ele ganhou, eu falei, ai, Deus que abençoe, que seja um bom prefeito para o nosso povo. Né? Porque a partir do momento que o prefeito ganha, dependendo do lado que esteja, é o nosso prefeito. Então, eu não vou pedir para o prefeito da Ana, do Down, não, eu vou pedir para o nosso prefeito, encarecidamente. O senhor é um homem tão inteligente, senhor prefeito, eu admiro. Por favor, não faça isso com os funcionários públicos, eles já estão contando com este recurso. Como disse meus nobres colegas, mande especificado todos os recursos que o senhor precisa para cada área, para cada secretaria da nossa cidade, que nós estamos dispostos, mesmo de recesso, é só o senhor pedir extraordinária, que eu tenho certeza que todos vão estar aqui, porque todos aqui lutam pelo objetivo só, pelo ideal só, o bem-estar comum da nossa querida Bofete. Boa noite a todos. Convido o vice-presidente para assumir o meu lugar para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, senhoras e senhores, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da Câmara, público aqui presente, obrigado pela presença de todos, ouvintes da Rádio Bofete FM, que eu acho que não estão ouvindo, que agora é a hora da Voz do Brasil, acho que conscientemente o prefeito pediu a sessão para 19 horas para ninguém ouvir a rádio, né? Que é a hora da Voz do Brasil. Tudo tem um pingo de maldade nele. Mas ouvintes que acompanham a gente aí no site da Câmara, boa noite a todos. Já acabou? Às 19 horas. Das 19 às 20 horas. Já acabou, né? Que agora são as 20h30, né? Sim, acho que se o moço do jornalzinho lá estiver atento, ele deve estar passando lá na rádio agora sim. Mais uma vez aí o prefeito demonstra um total desinteresse pelo município de Bofete, uma falta de respeito com os servidores públicos municipais, manda um projeto tudo irregular, né, usando os servidores públicos para benefício próprio. Como disse todos os vereadores aqui, ele quer a liberação de mais de 2 milhões de reais, aí faltando 10 dias por final do ano. Né, ele quer torrar 2 milhões de reais nosso em 10 dias. Aí. Imagine a festa que não vai fazer. Já torrou mais de 2 milhões aí que tinha deixado pelo ex-prefeito Claudécio Torão. Agora ele quer que a gente autorize em 10 dias ele gastar todo esse dinheiro aí, ninguém sabe onde, porque ele não manda, ele não especifica no projeto se vai na saúde, se vai na educação, ou se vai reformar a frota, ou se vai reformar as escolas agora no tempo de férias, as creches, ou se vai fazer um combate dos escorpião, que a cidade está perdida de escorpião, que pode ser atingido qualquer criança ou adulto. Mas não. Aí ele manda o veto
vetando um projeto que ele já anunciou, inclusive no jornalzinho aí, que está correndo para a rua aí, que ele já deu os R$400. Só que ele está vetando, eles entram em contradição, eles não sabem nem o que estão fazendo, estão tudo perdido. E tenta mais uma vez me acusar. Graças a Deus eu ando de cabeça erguida, eu não sou igual a ele não. Não é de admirar que ele chegou em Bofete devendo mais de 5 milhões, porque ele só sabe gastar. E gastar dinheiro público, né, do povo, daí é mais fácil ainda, né? Um dinheiro de economias dos ex-prefeitos, como eu já falei aqui. Todo mundo veio economizando, tentando cercar aqui, arrumar ali, aqui, para chegar Bofete na situação que estava hoje. Esses dias um funcionário público, respeita a opinião, questionou eu no Facebook. Ah, mas ele está pagando nosso salário em dia. É obrigação dele pagar o salário do servidor em dia. É obrigação dele pagar o 13º em dia. É obrigação dele dar o vale alimentação em dia. Agora, por isso tudo bem, ele pode fazer o que quiser? Eu volto a dizer aqui, gente, Bofete está indo pro buraco, cada dia mais. Ele pode até melhorar, mas até hoje ele é o pior prefeito que passou no município de Bofete e região. Não só Bofete, na região. Ele pode melhorar, como pode ser cassado também esse ano. Que a coisa tá feia, viu? Não tá bonita não pro lado dele. Agora, a falta de respeito que ele tem com o legislativo, com a população bofetense, com os servidores públicos municipais, tentando confundir a cabeça das pessoas, manda projeto aqui, tudo empacotado, fala um monte de baboseira ali, enche linguiça, só para confundir a cabeça de todo mundo. Mas nós temos aqui uma equipe que trabalha sério, nós temos os vereadores aqui que estão trabalhando sério, com responsabilidade, coisa que ele não tem. Parece criança. O prefeito parece criança. Quanto tempo eu perdi conversando com o Dirceuzinho? Quanto tempo? Falando em coisa boa, em desenvolvimento, em saúde boa, em educação, o que podia ser feito, em reciclagem do lixo. Quanta coisa boa dá para se fazer para o município? Valorização do servidor público, plano de carreira, né? Mas não. Ele só quer gastar, ele quer fazer festa, ele quer se promover. Vai trabalhar nas áreas eventos de uma vez, então? Vai ser promotor de eventos, caramba? Que é isso? Pô, que coisa ridícula. Não sou contra a festa, não sou contra show, eu gosto. Mas faça um show na virada do ano, como sempre era feito. Pra vocês terem uma ideia, aqui em Cesário Lange, que é uma cidade maior que Bofete, vai ter o show da virada. É uma banda de 10, 15 mil reais, né? Um palco simples, sem gastos absurdos do jeito que é aqui. E tem mais uma. Ele fala que é para gerar renda para o município essa festa. Não é, porque o pessoal vem de fora e traz o cooler cheio. Pode ver lá, na hora da festa, lá, todo mundo com o seu cooler cheinho de cerveja. E sem falar, e falando mais uma coisa ainda, ele vende a praça de alimentação, que ninguém sabe para onde vai o dinheiro também, que ele não faz prestação de conta. A praça de alimentação é vendida. E o dinheiro da praça de alimentação vai para fora de Bofete, porque vem todos os barraqueiros são de fora. É um esquema profissional que está montado em Bofete. Infelizmente. E agora ele vem querer acusar o legislativo aqui de estar trabalhando de forma errada, de estar fazendo isso ou aquilo. Ele já me denunciou umas 500 mil vezes. Graças a Deus eu não tenho rabo preso com nada e com ninguém. Eu tenho respeito, sim, com os meus pares, com os vereadores, com os funcionários, respeito com o dinheiro público. Graças a Deus eu trabalho, não preciso tirar dinheiro do que não é meu, não. Eu respeito as pessoas, respeito minha família e quero uma Bofete melhor para os meus filhos que estão aqui, para os meus netos que estão vindo e para os netos e filhos de todos nós. Nós precisamos pensar no futuro, não é só no presente, não. Não é dar um pãozinho com suco de manhã e ficar expondo na frente do posto de saúde lá, para se exibir com dinheiro público. Infelizmente, gente, Bofete é lamentável. Pode ter gente até que acha que eu estou falando absurdo, como acha que o Dalto está falando absurdo, não quer. Não é que a gente não quer que Bofete desenvolva, não. Nós estamos preocupados com a situação de Bofete, que a tendência está ruim, a tendência é piorar, infelizmente. Sou contra o veto, é lógico, né? Nós vamos estar autorizando esse crédito para pagar
esse abono especial de Natal aí para os servidores. Como ele já falou, nossa, eu valorizo o funcionário. Falou num monte de lugar aí já. Né? Vou dar R$400 a mais. E sugiro que os 100 mil aí, aproximadamente, que é a economia nossa aqui do Legislativo, ele divida também com os servidores públicos. Não é para pegar e pagar show, não, que esse dinheiro ele pode usar aonde ele quiser. Mas ele que divida, faça um rateio entre os servidores aí, que dá em torno de R$250 a mais cada um. Não incluindo no que ele já prometeu. E a gente está trabalhando sim com respeito, como eu venho falando sempre aqui. Com fé em Deus, nós vamos vencer sim, e pode ter certeza que a verdade sempre prevalece. Boa noite a todos, muito obrigado. Encerrada a discussão, coloco em uma única votação o veto parcial ao autógrafo número 11, de 14 de dezembro de 2018, que concede abono especial de Natal no Vale Compra Alimentos em uma única parcela, dispondo ainda sobre a abertura de crédito adicional suplementar para fazer face às despesas e dar outras providências. Os favoráveis ao veto parcial permaneçam sentados e os contrários, por favor, se levantem. Reprovado por unanimidade. Portanto, fica rejeitado o veto parcial ao autógrafo número 11 de 14 de dezembro de 2018. Observado o quórum de votação de 2/3, conforme o artigo 215, inciso 2º do Regimento Interno. Portanto, gente, reforçando aí, está autorizado o prefeito a pagar esse bônus aí de Natal aí para os servidores. A Câmara, ao contrário do que ele está falando por aí, ou algumas pessoas estão falando que a gente está atrapalhando, não quer, é mentira. Nós, a partir de agora, está votado, aprovado, reforçado, derrubamos o veto que ele tentou vetar, esse projeto que nós já aprovamos no dia 13. Então, para que não haja distorcimento aí nas conversas aí, o pessoal que já está presente, quem está ouvindo, sabe que está autorizado aí a fazer o pagamento aos servidores, como ele já vem anunciando há muito tempo. E dizer que ele gostou de mim na presidência, porque ele pediu mais uma extraordinária para mim. Eu achei que já, né? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão e convoco os nobres edis para a sessão ordinária que será realizada no dia 1º de fevereiro, às 20 horas. Uma boa noite a todos.